tempo aí até com óleo baixo, enfim. A história dele, a mulher de quem eu comprei não soube me dizer muito bem, mas pelas coisas que eu já vi aí no carro, pode ser que o mecânico anterior realmente não tomava todo o cuidado necessário, né? Mas sem problemas, vamos adiante aí, a ideia é deixar legal aí esse motorzinho. Agora que eu já identifiquei lá os cilindros, né, no caso as bielas, os pistões, eu vou vir aqui, já tirei a bobina para que eu tivesse acesso melhor aqui à bomba de óleo. E eu vou tirar a bomba de óleo porque eu quero conferir aí as folgas, quero conferir tudo nela ali para ter certeza que ela está funcionando bem, que não está com nenhuma obstrução. Então vou tirar a bomba de óleo, são 3 parafusos, 13, e depois eu vou tirar aqui a cebolinha, por assim dizer, o sensor aí de pressão do óleo também. Bom, às vezes aí quando eu tava, depois que o carro esquentava, ele ligava a luz do óleo, né? E, enfim, né? Não sabia exatamente o que podia ser, mas tirei a bomba de óleo e dei uma olhada aqui. Ver se consigo clarear um pouco a imagem para vocês. Olha o estado. Olha o estado da peça. Isso aqui é incrível. Pra mim isso aqui é incrível. E o carro funcionava bem. Ainda assim. Nossa. vamos adiante aí. Já que eu tô mexendo nisso aqui, eu resolvi ir além. Tirei aqui o motor de arranque, né? A bomba de óleo eu já tinha tirado antes. Bomba d'água. Saquei a capa da corrente ali e tirei a corrente fora. Eu não vou realmente tentar explicar isso num passo a passo porque eu acho que é complexo. E para chegar nesse ponto aqui, acho que é meio complicado aí, então, ao menos nessa parte eu não vou conseguir mostrar para vocês. Então tá ali onde fica a corrente normalmente, né? O esticador da corrente, que é comum aí ter que trocar. Então, já tô com ele ali. E agora eu tô pensando se eu vou baixar o motor mesmo, tirar o bloco aí, desacoplar o bloco da caixa ou não. Eu vi que o meu virabrequim tá com algumas marcas. Eu tô querendo de repente mandar para fazer uma avaliação, levar na retífica para fazer uma avaliação. E eu tô bem tendencioso a de repente sacar o bloco, tirar o bloco aqui e levar junto, para ter a certeza que eu vou mexer nisso e vai ficar 100%. Vou ver, eu vou hoje de tarde pesquisar alguma coisa na internet sobre as marcas aqui que eles têm, né? Não tá com as marcas de brunimento mais, já foi realmente usado aí. E eu vou dar uma pesquisada para ver o que é recomendado se fazer nesse caso aí. Vocês vão ver logo em breve. Bom, falei para vocês que eu ia pensar sobre o que eu ia fazer. Então, pensei e tá aí. Agora eu vou mostrar um vídeo rapidinho do processo ali quando eu tava tirando o motor do carro para vocês verem que não foi fácil. Bom, então tá aí. Cofre limpo. Limpo no sentido de estar sem motor, porque a limpeza passou longe aqui, ó. Tá bem sujo ainda. Ainda não fiz nada aí. Pretendo dar uma geral sim, antes de começar a remontar tudo, mas tem um longo caminho pela frente aí pra se trabalhar. Vou dar uma limpada em tudo, vou dar uma conferida como é que tá aí o meu atuador ali da hidráulico da embreagem, do rolamento também. Por um tempo vai ser esse o visual. Depois eu vou dar uma limpada, vou tirar mais algumas mangueiras que eu vou trocar. Vou isolar os fios aí para quando eu for lavar não ter problema nenhum. De repente eu vou aproveitar e vou dar uma pintada também em algumas coisas que não estão que estão meio marcadas, meio enferrujadas. Só realmente para deixar tudo certinho para a hora que o motor for entrar. E deixa eu mostrar aí para vocês o motor dele. Parte do motor pelo menos, né? Porque eu já tinha desmontado um tanto e mostrado para vocês. E
Agora eu vou mostrar como que ele está. Então tá aí o bloco do motor. Ainda não tirei o virabrequim, mas tirei a embreagem, que fica aí na parte de trás, né, do motor. Tá aqui o volante, como que nem eu tava falando, tá aqui o volante. Vou guardar todos os parafusos, identificar que nem eu fiz do restante. Aqui nos mancais, para que eu tivesse certeza aí que eu não ia colocar nenhum virado. Como tá muito sujo, eu não consegui ver se tem a inscrição do número do mancal. Eu fiz uma marcação aqui com a Dremel, então mancal 1, mancal número 2, o 3 ele tem escrito 3, o 4 e o 5, 4 ali e mais um lá, então 5. Então fiz essa marcação antes de tirar. E aqui, o motivo pelo qual eu resolvi baixar o bloco foi porque eu vi aí que o virabrequim ele tá um pouco marcado, tá? Eu acho que vai aparecer no vídeo aí, tá um pouco arranhado e eu vou levar todas as peças na retífica para fazer aí realmente um orçamento geral do que precisaria ser feito. Em compensação, o comando, eu olhei ali dentro e ele não parece estar marcado nem danificado, só o virabrequim mesmo que parece ter essas marcas. Por exemplo, aqui, ó. Olha aí, acho que de repente colocando de lado é difícil porque ele reflete bastante, né? Ali, ó, por exemplo, ó. Vocês estão vendo a marca? Então é isso aí. O motor aqui ele tá de cabeça para baixo, né? No normal seria virado assim. Essa parte aqui seria para trás. Do lado de cá seriam as polias ali. E do lado de cá o volante do motor. Vou seguir um pouco mais aí na desmontagem e já mostro pra vocês. Bom, vai ficar um barulho do vento aí, não posso fazer nada. Dia bastante vento. Mas eu parei e resolvi mostrar aqui pra vocês. Porque vendo isso aqui eu tenho a certeza que eu fiz a escolha certa em baixar o motor e dar uma conferida em tudo. Dei uma olhada no estado dessa bronzina. E essa aqui, ó, é a bronzina que estava em cima. Realmente muito judiada. Destruída. E eu dei uma olhada aqui atrás. Acho que foi nessa aqui. Acho que foi nessa aqui que eu vi. Não sei se foi nessa. Eu sei que numa delas eu vi até o escrito Ford. Então, fico pensando se de repente essas bronzinas aí, tá aqui o Ford, ó. Ali, ó, logotipo. Fico pensando se de repente não são originais ainda do carro. Eu acho que o que foi feito nele foi a meia sola. Foi feita só uma troca de anéis, pistões e anéis. Não foi mexido em nada aí no bronzinamento. E por causa disso que a gente vê esses problemas aí de desgaste. É o que eu imagino realmente. As outras estão bem marcadas também. Longe de estarem boas. Mas, deixa eu pegar um paninho aqui. Não se compara aí ao desgaste do número 3, do central. Que é onde realmente tem aí um dos dutos e tal que vem pelo lado de cá. Esse duto aqui é onde vai a pressão do óleo, né? Ele atravessa aqui no meio. E se a gente olhar aqui do lado de cá, a gente vê que ele faz a divisão para os dois lados. Tá? E por algum motivo isso aqui deve estar até obstruído. Com borra, uma coisa assim. É só vocês lembrarem como tá a bomba de óleo, né? E eu acho por isso talvez que isso tenha acontecido. Bom, de qualquer forma, fico feliz de ter desmontado aí pra ver isso. Por mais que a ideia seja vender o carro no futuro, eu não sabia que o carro estava nesse estado aqui, essa parte de bronzinamento no motor. Fico feliz que eu tenha desmontado então, porque a gente vai poder acompanhar aí o processo para deixar esse motor zerado, deixar ele redondinho aí. Seguir, vou dar do lado de cá só mostrando então, tô com o virabrequim, os mancais ali, eles estão na ordem, mas de qualquer forma não tem problema, porque a gente tem aí a marcação de como eles devem ser montados. No momento que eu estiver montando o motor, eu vou conseguir mostrar melhor, porque as peças vão estar mais limpas, vai ser melhor de eu mostrar e explicar mais aí sobre como é a montagem e alguns detalhes que eu observei desse motor.
Isso aí, vamos adiante. Uma coisa que eu fiz que eu acho que vai me ajudar depois é identificar todos os parafusos que eu fui tirando do carro aí, no motor. Sensores que eu tirei, eu já empacotei junto com seus respectivos parafusos ali, né? Então, por exemplo, volante e embreagem, né? Isso aqui é motor e câmbio, os parafusos que ligam aí no motor no câmbio, deixo parafusados. Enfim, tem vários aí que eu coloquei. Protetor de cárter. Então eu acho que depois na hora de montar o carro vai ser mais fácil ir pegando. Eu vou colocar todos os parafusos dentro de uma caixa só. E aí à medida que eu for remontando o carro, eu vou ir pegando dali. Eu ainda tenho que desmontar aqui o cabeçote, tirar a admissão, os sensores, então eu vou fazer a mesma coisa. À medida que eu for tirando aí, eu vou identificando já e deixando eles separados. A ideia é que depois, como vai demorar algum tempo para até que eu monte esse motor de novo, certamente eu já vou ter esquecido. Não vou conseguir mais lembrar que um determinado parafuso vai em um determinado lugar olhando para o parafuso. Então por isso que eu estou fazendo dessa forma. Talvez algum mecânico aí que tem experiência já não precise nem fazer isso, mas como eu não sou mecânico, eu preciso, porque senão certamente eu vou me perder. Então, vou guardar isso aqui, vou colocar o cabeçote aqui para cima da bancada e vou desmontar ele.